Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com a pastora Mazé, do Ceará, que vai trazer uma palavra maravilhosa para nós. Que nós possamos estar atentos com o coração aberto. Tudo bem, pastora Mazé? Tudo bem, graças Agora a a Deus. palavra está contigo, pastora. Pode ficar à vontade, viu? Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, então. A paz do Senhor para todas. Amém. Quero dizer que estou muito feliz, honrada, né, pelo convite da pastora Kátia. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Amém. Muito honrada pelo... Porque o Roberto, meu marido, diz que quando eu vou falar em público, eu falo para dentro. Eu quero saber se eu estou falando para fora agora. Então, eu me chamo Maria José, mas a maioria das pessoas me conhecem e me chamam de Mazé. E eu gosto, né? Eu acho assim, carinhoso a forma com que as pessoas me chamam Mazé. Então, eu me chamo Maria José, sou casada com o pastor Roberto, somos pastores na SEM, na comunidade Entre Nações, aqui no Ceará, em Itatira. Cuidamos de uma igreja, amamos uma igreja que está situada no meio da Caatinga do Nordeste. Lá, a cidade de Itatira é uma serra, em cima da serra, mas o local onde nós ficamos, deste município, fica no sertão, na seca, certo? Então, a gente cuida de uma igreja lá, a gente pastoreia, a gente ama aquele povo, a gente tem apreço por eles, somos muito gratos ao Senhor. As pessoas perguntam por que estamos lá e nós dizemos que é por gratidão, pelo tudo que o Senhor já fez por nós. Nós não temos família lá e adotamos aquele lugar e eu já me sinto uma nativa ali naquele lugar. Conheço as pessoas, entro em todos os lugares, em todas as casas, somos bem recebidos, graças a Deus, e Deus tem feito algo grande lá. Eu quero dizer para vocês que a pastora Kátia é minha pastora, ela é a minha cobertura espiritual, ela e o pastor Rogério, são nossas coberturas, nossa cobertura aqui no Ceará, nesta igreja. A igreja ama esse casal, porque muito que nós recebemos veio deles. Há uma unção liberada aqui nesse lugar, e essa unção veio desses vasos, desses pastores que amam, que cuidam, que zelam, e eu louvo a Deus pela vida deles. Amém? Semana passada, eu acho que foi quinta-feira, eu não estava em casa, eu estava dormindo na casa da minha cunhada, que é uma pessoa que eu considero filha, e eu estava na minha cunhada, e já era tarde da noite, eu não estava conseguindo dormir, porque eu estava preocupada com meu irmão, problema de saúde, e eu não estava conseguindo dormir. E eu lembrei da pastora Kátia, lembrei dela, e na hora que eu lembrei dessa pessoa maravilhosa, ela me chama. Ela diz: a paz, minha amada. Eu disse: oi, pastora, eu estava lembrando de você agora. Ela diz: como você está? Aí eu disse: a obra sendo provada no fogo. Você lembra disso, pastora? A obra sendo provada no fogo. Aí ela disse: então testificou. Você vai trazer uma palavra para as irmãs, para as mulheres virtuosas e tal. E eu fiquei assim, eu fiquei, sabe, quando você fica pensativa, assim, ô Senhor, a obra provada no fogo. Eu sei que eu já vi isso em várias passagens bíblicas, falando sobre fundamento, falando sobre experiências de filhos teus, de servos como Jó, como tantos outros, né, que estavam ali sendo provados, tão provados, né? E eu disse: por que então eu falei isso? Aí entendi que isso foi um direcionamento já para essa palavra de hoje. E eu comecei a estudar e a ver e a palavra e tudo, e comecei por onde é que eu vou. Senhor, quer que eu fale sobre fundamento de obra?
Aí fui lá para 1 Coríntios, e aí lá em 1 Coríntios fala sobre aquela palavra que diz que sobre o fundamento, não há outro fundamento, que é Jesus Cristo, mas o material usado, né, sobre para edificação em cima daquele fundamento, que o material, se é prata, se é ouro, se é feno, se é palha, o dia, no dia da prova, ele vai ser revelado, ele vai ser, tipo, demonstrado. Eu digo, será que é isso? E fiquei orando assim. E ontem, quando eu vinha de viagem, eu vinha na estrada, né, retornando lá da missão, e eu fiquei pensando, Senhor, tantas pessoas passando por provas, eu recebendo telefonema e mensagem de pessoas que estavam ali, lá no fórum, dando entrada no divórcio, e tudo isso eu recebendo todas essas notícias, e eu sabendo de tantas coisas, e a gente vendo, e a gente sabe a realidade da igreja hoje, a gente sabe a realidade do mundo. O mundo já é um maligno, mas na igreja mesmo, pessoas sendo tão provadas, né? E eu fiquei pensativa, e o Senhor ontem à noite me deu um texto que está em Provérbios 17, verso 3, que você pode, se você tiver acesso à sua Bíblia no momento, você pode abrir, então, Provérbios 17, verso 3, fala assim a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Eu já tinha lido essa palavra em algumas ocasiões, mas esse texto, mas eu não tinha estudado sobre ele. Eu fiquei, mas o crisol é para a prata. Aí eu fui meditar, eu fui pensar, eu fui estudar e fui ver isso aqui. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O ouro, ele... Fui estudar sobre o ouro, fui estudar sobre garimpo, para aperfeiçoar essa mensagem que eu trouxe para vocês. Eu sei que a maioria que já conhece esse texto, a maioria já conhece, mas a abordagem que eu quero trazer para vocês hoje é uma abordagem de fortalecimento, porque eu sei que passamos por lutas e provações. E o alimento para hoje é esse, o verso é esse, o versículo é esse. E eu quero ser muito simples no meu explanar a palavra. Quero falar para vocês que o ouro ele é encontrado no rio ou embaixo da terra. Uma pedra bruta. O ouro ele é encontrado na forma de uma pepita. A pepita ela tem formato irregular, ela é uma pedra. Ela tem um formato irregular, coberta de sujeira. Valor nenhum. Você sabe que a gente encontra muito isso lá no interior? Muita pepita tem ali naquelas terras da Itatira. Muito. O Roberto, de vez em quando, vê uma bonita lá e traz para cá. E a gente sabe que tem ouro ali, mas a gente não sabe manusear com ela, né? A gente não sabe trabalhar. Mas o garimpeiro sabe. Ele consegue extrair, ele consegue resgatar ali, do meio daquele horror de pedra, ele consegue identificar a pepita que tem valor. A princípio sem valor, depois valiosa, por quê? Porque ela passa por um processo, aquela pepita, ela passa por um processo, e o garimpeiro, como especialista, conhece qual é a pepita que tem ouro. Aí ela passa pelo processo, ela é lavada, e ela é levada para o fogo. Colocado nesse recipiente, o crisol é um recipiente que é utilizado para ir ao fogo, né, com esses metais, prata, ouro. E o especialista vai lá, garimpeiro, derrete esse ouro, bota no fogo, esse ouro é derretido. Quando ele é derretido,
algumas substâncias que estão ali naquela pedra, algumas substâncias que não é ouro, essas substâncias elas são queimadas, elas são destruídas. Aí você olha para a pedra e pronto, acabou, não tem mais pepita, mas tem, está lá, a essência. E falando de essência, eu até notei que essa pedra, essa pepita, ela não tem aparência. Mas a aparência dela, mesmo irregular, mesmo feia, não invalida a essência dela, que é o ouro, que depois que vai para o fogo, ele vai se tornar uma joia. Então, a pepita é escolhida entre tantas pedras do rio ou até mesmo cavada da terra. E o garimpeiro, né, que é o especialista, faz isso. Depois que ele prepara essa pepita, que ele derrete essa pepita, que essa pepita se torna um ouro puro, aí ele é entregue, essa pepita, esse ouro é entregue ao ourives. Que este ourives, outro perito, né, no assunto, ele vai transformar esse ouro numa pedra, vai agregar valor, porque numa pedra não, numa barra ou numa joia, uma barra de ouro, numa joia, e agregar valor a esta pedra, a esta pepita, a este ouro, aliás, né? Porque ela já não era mais a pepita, ela foi queimada e transformada em ouro. O ouro derretido, transformado em joia, tem muito a ver, queridos, com a nossa experiência com Deus. Muito a ver com a nossa experiência com Deus. Ilustra muito bem, olha esse trabalho do garimpeiro ali, resgatando aquela pedra do rio, sabe? Escolhendo, resgatando, ele olha, ele sabe qual é a pedra que tem ouro, qual é a pedra que ele vai encontrar a essência, valor ali, que ele vai transformar em algo desvalorizado, em algo valioso. Ele conhece muito bem, ele conhece a fundo esse assunto. Então, trazendo para a nossa experiência com Deus, irmãos, veja que coisa maravilhosa. Um dia nós éramos pepitas, hoje nós somos joias. Amém? Éramos pepitas, nós tínhamos nossos pecados, nós tínhamos nossos defeitos, nós não tínhamos valor para o mundo. Mas graças a Deus que tem um Deus especialista, né? Que conhece o nosso coração, que conhece tudo, hoje nos tornou uma pedra valorosa. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, começa então esse processo, né? Lavar, purificar. Para nos purificar, passamos pelo fogo da prova. Somos provados no fogo. O ouro é provado no fogo. A obra que está em nós é ouro. Estamos construindo algo valioso. Amém? A obra de Deus em nós é valiosa. A transformação de algumas pessoas, elas podem demorar. Outras são rápidas, mas tem que passar pelo fogo. Precisa. As provas que nos sobrevêm é comparada ao fogo. Queridos, lendo aqui em 1 Pedro 1:7, só para amarrar essa palavra que eu estou dizendo para vocês, que o processo de transformação, as mudanças na nossa vida, a mudança do nosso caráter precisa passar pelas provas, o aperfeiçoamento das nossas vidas é mediante aquilo que nós passamos de prova. Eu vou ler para vocês em 1 Pedro 1:7, que diz assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora passando pelo fogo, redunde, ou seja, transborde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo revelado em nós e através de nós para as pessoas. Amém? Nós
Nós passamos por tribulações que parece que vão nos consumir, que vão nos destruir. É quando você olha para aquela pepita e vê que a pepita, vale, não vai sobrar nada aqui. Não vai sobrar nada dessa pepita, mas a essência está lá, o ouro, o que é valioso vai ficar. Assim como nós, nos momentos da nossa tribulação, querido. O ouro vai ficar, o que é valioso vai ficar e vai dar fruto. Vai dar fruto para Deus. Porque um dia você vai poder, com a sua experiência, você perseverou ali na fé, você foi provada, você perseverou, e a sua experiência vai trazer esperança para alguém. Gente, isso está escrito em Romanos. Está escrito em Romanos, ó. Ele diz que nós devemos nos gloriar, porque as provas produzirão perseverança, experiência e esperança. Não está abreviado como eu abreviei aqui, mas está lá em Romanos. Está lá em Romanos 5, 3 e 4. Então, somos muitas vezes atribuladas, provadas no fogo. Existem provas que, às vezes, você olha assim e diz assim, pronto, acabou. Você olha para um casamento, pronto, acabou, não resta, não tem mais condição, não tem mais condição. E, de repente, você está ali sendo provada, você persevera, e aí você vê que aquilo que você pensava que era o fim, pode ser uma nova fase, uma nova etapa, se você perseverar. Amém? Estou falando de casamento, queridos, porque eu falo a maioria que são casadas, né? Mas a gente sabe que existem casos e casos, não é só casamento que traz tribulação, filhos traz tribulação, emprego, trabalho, escassez traz tribulação para muitas pessoas. Amém? Então é isso. Por meio do fogo, Deus retira de nós aquilo que não condiz com a sua vontade. Você lembra que eu falei que quando a pepita ia para o fogo, aquelas substâncias que estavam ali agregadas a ela, aderidas nela, aquelas substâncias elas eram destruídas, elas eram queimadas e não tinha mais para que estar ali agregada ao ouro, ou seja, aderida ao ouro, né? Isso aí, irmãos, fala daquilo que está na nossa alma. Tem coisas que têm raízes profundas, que está na nossa alma e que não é para estar. Está, mas não é para estar. Entendem? Então, a remoção dessas coisas estranhas a nós, porque nós temos o Espírito Santo e não condiz, muitas vezes tem coisas que está com nós, não condiz, não bate com a morada do Espírito, né? Não está de acordo com o que é para ter. Essas coisas, quando são extraídas de nós, elas precisam ser extraídas pelo fogo, muitas vezes pelo fogo, porque nós não conseguimos entregar. E aí vem a prova. Olha, a gente vê aqui uma coisa interessante, que existem provas que vêm através do nosso pecado. Ou seja, nós pecamos e adquirimos a prova. Mas existem tribulações e provas que não é pelo nosso pecado, mas que mesmo assim vão nos trazer experiência, mesmo assim vão nos trazer aperfeiçoamento do nosso caráter. Amém? Enquanto a sujeira sai, o peso diminui, mas o valor aumenta. A pedra grande, né? Algumas coisas vão saindo, fica só aquele pouquinho de ouro, mas é ali onde está o valor. É ali onde aumenta o valor. Quando no fogo, pensando que nada restará, não conseguimos entender ou controlar os acontecimentos. Quando isso acontece, quando a gente não consegue controlar os acontecimentos, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo, é esse o momento que nós estamos sendo provadas no fogo. Eu quero dizer para as minhas irmãs que eu tenho algumas anotações aqui. Vou tentar abreviar, porque são muitas anotações que eu fiz para a minha meditação. Nós podemos evitar sofrimentos, irmãs, se a gente também evitar o pecado. A gente pode evitar o sofrimento.
Eu quero dizer para vocês que o sofrimento não é paga de pecado. Às vezes a pessoa diz, rapaz, eu estou sofrendo, só posso estar pagando pecado. E também o sofrimento não perdoa pecado. Eu quero enfatizar para vocês, deixar claro aqui, que através do sofrimento é que nós somos amadurecidas. E a maturidade é necessária, principalmente nesse tempo. Nesse tempo em que nós estamos passando por prova, queridas, e provas virão. Outras provas virão. Mas nós vamos vencer todas. Amém? Nós vamos vencer todas. Não existe outra forma de purificação do ouro, do que o fogo. E assim, nós também somos aperfeiçoadas, amadurecidas pelas provas. Em 1 Pedro, no capítulo 4, é bem enfatizado isso aqui, que o sofrimento, aliás, enfatiza que sofrimento e glória, enfatiza sofrimento e glória. Deixa eu só reconstruir aqui a história. Em 1 Pedro 4, enfatiza sofrimento e glória. Foi isso, ponto. O ouro, após o fogo, se tornou jóia. Jesus, após passar pela cruz e pela sepultura, alcançou ressurreição e glória celestial. E assim acontecerá conosco quando nós passarmos pela prova. Amém? Sofrimento não salva, sofrimento não paga pecado, mas aperfeiçoa as nossas vidas, aperfeiçoa o nosso caráter. O ouro, ele foi ali resgatado do rio, a semelhança da nossa vida, que um dia foi resgatada lá daquele lugar que todos nós lembramos onde é. Todos nós sabemos onde estávamos e como estávamos. O ouro passou pelo processo de purificação. Um dia nós nos encontramos com Jesus, fomos salvos e iniciamos um processo de purificação, de santificação. A dinâmica da salvação está nisso, nesses processos que a gente enfrenta, né? Concluindo, eu vou ler algo para as minhas irmãs. O sofrimento do tempo presente pode parecer interminável, mas não é fogo eterno. O ourives, ele está atento e tira o ouro do fogo assim que o processo tenha sido concluído. Existe um tempo determinado. Não devemos reclamar, mas precisamos ser gratas. Lembra lá que eu falei? Glorie-se, né? Nas provas, porque a prova traz perseverança, experiência, esperança. O Senhor diz para a gente se gloriar na tribulação e na prova. Então, ele está dizendo que não devemos reclamar, mas sermos gratas. Estamos na mão do ourive celestial, que nos torna cada vez mais úteis, preciosos e agradáveis aos seus olhos. Deus sabe o momento de encerrar a provação. E Ele não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Amém, queridas? Eu espero ter sido clara, espero que essa palavra, que esse momento entre no seu coração, essas palavras, entre no seu entendimento, que com muita mansidão o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, lhe ajudando nos momentos de prova, lhe ajudando a passar pelo fogo. Quando passarmos pelo fogo, ele não nos queimará, ele nos aperfeiçoará. Quando passarmos pelas provas, o Senhor será conosco. Daniel estava na fornalha, o Senhor estava com ele. Jó estava naquele sofrimento, mas o sofrimento só aperfeiçoou o caráter de Jó.
E muitas outras experiências nós podemos encontrar na palavra do Senhor, na Bíblia, que nos faz compreender isso perfeitamente. Nós já tivemos muitas provas, certamente não cessaram, virão, mas a obra, ela é provada no fogo. E a obra que está em nós, ela é feita por um Deus cheio de misericórdia. Tá com 2 semanas que eu preguei na igreja sobre a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. E eu falei para as minhas irmãs, e vou falar para vocês agora, concluindo, realmente, encerro já essa mensagem, vou só fazer essa observação, que a misericórdia, fala de miséria, córdia de coração. Esse é o significado da palavra misericórdia. É o coração de Deus na miséria do homem. Isso significa misericórdia de Deus. Coração de Deus na minha miséria. Sabe por quê, querido? Porque nós somos, sim, pobres, necessitados da bênção do Senhor, somos miseráveis. A palavra, lá em Paulo, ele diz, miserável homem que sou, aquele que não quer, isso faço. Então, quando você falhar, quando você estiver debaixo de prova, lembre que o coração de Deus está na sua situação. Ele não esquece de você. Ele não esquece de nós. Ele prova para nos aperfeiçoar. E porque ele tem um propósito em tudo. Estamos passando pelo processo porque existe um propósito. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastora Kátia, eu já encerrei a minha mensagem. Muito obrigada, pastora Mazé. E eu peguei uma frase aqui que tem tudo a ver com essa mensagem hoje, que diz assim: aos olhos de Deus, somos todos um diamante, uma joia preciosa. Por isso, não permita que ninguém apague o teu brilho e nem despreze o teu valor. Essa frase é de Sueli Matoshi. Achei muito interessante, né? Não permita que ninguém apague o teu brilho e que nem despreze o teu valor. E éramos pepitas, como a pastora falou, mas hoje somos joias preciosas. E que a vida é uma estação. A estação do verão, da primavera, do inverno. Mas as estações, elas mudam. Elas mudam, né? Edina Max está aí conosco, passou esse momento agora, com o marido internado, com Covid, lá na UTI. Eu imagino a prova que ela não passou, né? Chorando, tipo, será que vai voltar, né? A nossa irmã Renata, que está aqui também, que o marido caiu lá do 4º andar, se quebrou todo. E sem ninguém para ajudar, sem nenhuma família, naqueles momentos difíceis. Mas naqueles momentos difíceis, ela se encontrou com Jesus. E ela se apegou nas orações. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, esse homem já está andando com dores. Mas é fichinha, em vista de perder uma pessoa, um homem novo, e perder ele assim, para uma queda, né? E a pastora disse uma coisa muito interessante. A sua experiência vai trazer esperança para outros. A gente já passa por isso. E coisa que a pessoa vai dizer, e aí você fala, olha, calma, eu passei por isso assim, eu venci desse jeito aqui. Claro que uma receita, se você passar uma receita para uma pessoa, ela pode até fazer o bolo, mas não vai ficar igual o que aquela pessoa faz. A gente até tenta,
Mas não, aqui dela é mais gostoso. Só que o soberano é que faz toda a diferença, sabe? O projeto de Deus, a unção do Senhor. Então, minhas amadas, estamos por processos difíceis, né? Difíceis, mas nós vamos conseguir. Nós vamos ficar firmes. Essas provas, elas vão passar. O melhor dessas provas é que o quarto homem está lá, no meio do fogo, está lá conosco. Entende? Está ali conosco. E eu lembro muito nas minhas provas o seguinte: se passares pelo fogo, eu estou com você. E se também passar pelas águas e ficar querendo se afogar, eu também estou com você. Eu não sei, nós somos. Foi apresentado um evangelho no início que não tinha essas dificuldades. Esqueceu de olhar que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Esqueceu de olhar pessoas que passaram no vale da sombra da morte, mas que superou, né? Que são registrados coisas ali terríveis, mas que se superou pelo poder do Senhor. E isso é que é importante. Muito obrigado, pastora Mazé. Continue com essa simplicidade, minha discípula amada, que eu amo tanto. Tenho maior orgulho de você, uma mulher de Deus, tem seus limites e está ali cuidando da obra de Deus lá no sertão do Ceará. Você é uma mulher espetacular, que Deus possa te abençoar ricamente. Foi uma palavra poderosa em Cristo Jesus.